Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso maravilhoso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026. Gente, vocês perceberam como passou rápido esse primeiro trimestre? Como passou rápido, né? Já estamos em abril, 8 de abril. E aqui estamos nós em mais um encontro na madrugada com Deus, pedindo ao Senhor que tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós, que a sua graça nos alcance, que Ele nos conceda perdão dos nossos pecados, que o Espírito Santo converta verdadeiramente o nosso coração, transforme a nossa vida. E aqui estamos pedindo ao Senhor a promessa da chuva do batismo do Espírito Santo. Essa promessa que é dada agora para os últimos dias, o Senhor fez essa promessa lá atrás, e essa promessa é para os nossos dias, para esta geração. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos plenamente batizados pelo Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E para começar a nossa jornada de hoje, eu quero convidar minha irmã Raimunda, lá em São Paulo. Raimunda, bom dia. Você também está na relação dos intercessores, viu, Raimunda? Eu já vi lá, É na hora mesmo? que eu vi. Uhum. Você é uma potência. Raimunda, ore Eu sei. conosco. Tá Consagre esse bom, grupo. Consagre essa reunião, nosso Deus. bom, vamos orar. Querido e amado Pai, que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Agora te pedimos a tua presença e a tua direção aqui nesse grupo, onde teu nome será exaltado e glorificado. Entregamos cada participante, cada família aqui representada em tuas mãos, Pai. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Também quero te entregar, Pai, a vida da irmã Ildete, que perdeu o seu pai nessa semana. Que o Senhor venha confortar toda a família. Sabemos que é só um pouquinho mais, Pai, para estarmos ao teu lado. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, sofremos dores e aflições. Mas pedimos que o Senhor nos fortaleça, Pai, espiritualmente, que o Senhor venha acalmar os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Continue conosco agora ao iniciar essa reunião. Que seja para a bênção, que seja uma bênção para todos nós, cada palavra aqui que for proferida, Pai. Usa, Pai, esse quem for dirigir a tua palavra aqui, que possamos sair daqui alimentados, restaurados pelo poder da tua palavra. Continue conosco nesse novo dia que começa, que o Senhor venha abençoar cada um de nós mais uma vez. Obrigada por tudo, entregamos nossas vidas em tuas mãos. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, amiga. Deus é contigo, viu? Eu não Amém. sabia dessa situação de Ildete. É o Ildete Xavier que está falando? Não, a Ah, Ildete aqui de Ildete São Paulo. de São Uhum, Paulo. Ok. uhum. Ela perdeu o Depois, pai, estava doente. É da Bahia o pai dela. ok. Estava doente. Uhum. E essa Depois eu semana ele vou, faleceu. depois eu vou entrar em contato com ela para falar com ela. Obrigado, Raimunda. Deus te abençoe, viu? Amém. Mas vamos lá, irmãos. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui meu irmão Robson Azevedo. Bom dia, amigo Robson. Pode abrir seu áudio. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Bom dia, meu amigo. Você está bem, né? Fora a coluna. Pai. O aluno eu vi tá abusando, mas Eita. vamos lá, vamos em frente. Vai dar certo, Robson. Vai dar tudo certo. E manda assim, pode abrir seu áudio, por Amém. gentileza. Amém. Bom Vai, dia, irmão Mário. vai Bom dar dia a certo. todos. Amém, amém. Bom dia, irmã Daci. Quero convidar aqui também meu irmão Rosivaldo, aqui pertinho de mim, Dias Dávila. Bom dia, Rose.
Pode abrir seu áudio. Bom dia, bom dia. E aí, beleza? Eu bebi uma água aqui, rapaz, me deu uma crise de tosse. Caiu, Acho que como a água diz entrou aquele lugar. o pessoal diz que caiu no goto. Eu acho que foi, viu? Eu acho que caiu no gosto. O velho, Olha essa água que você anda bebendo. essa passarinho bebe. Essa passarinha. Muito bem, irmãos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Robson, apresente a Deus o nosso clamor, a nossa maior necessidade, que é o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. A igreja de Deus no mundo inteiro está esperando por esse momento. Daci, minha irmã, apresente a Deus os pedidos do varal que ali se encontram. São muitos os pedidos ali apresentados. E você, Rose, ore pelas famílias enlutadas. Tem muita família enlutada. Aqui em Camaçari mesmo, dois jovens cometeram suicídio. Um é de 15 e outro de 16 anos. Você, a filha de Haroldo aqui da lotérica, você deve conhecer. Haroldo. Eu ouvi falando ontem no carro, o pessoal comentando. Poxa, Filha única, né? 15 anos a menina tinha. Filha única, Olha, né? filha única, cara. Que é aquilo terrível. Ele está até hoje hospitalizado. Segundo as informações, ele está com câncer, né? Está fazendo tratamento contra o câncer. E aí Ele estava recebeu essa internado. bomba. Quando ele soube da morte da filha, ele estava internado. Ele quase morre, velho. Teve uma crise. Ore por essas pessoas que estão enlutadas nesse momento. Apresente também a nossa irmã Ildete, que perdeu o pai essa semana, tá bom? Se você quiser ficar de joelhos, pode ficar à vontade. Se não, pode orar sentado, como vocês acharem melhor. Vou começar. Amado Deus, eterno Pai, exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, aqui está a representação do teu povo na face dessa terra. Nesse momento, estamos de joelhos, Senhor, para te pedir em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, também te implorar, meu Pai, pelo batismo do Espírito Santo. Este ser celestial que nós necessitamos, Senhor, na face dessa terra, para nos conduzir sempre à tua presença. Pai, que o teu Espírito paire sobre nós, Senhor, trazendo tudo aquilo que nós precisamos. Nós estamos sempre em tua presença, achando graça e achando vencer. Para que sejamos testemunhas vivas do teu amor, da tua bondade e também da tua justiça. Vem, Pai, nos agraciar com este ser celestial. Para que a tua igreja, Senhor, que hoje é militante, venha tornar a sua igreja triunfante, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a nossa oração que a fazer e escrevermos, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Senhor, soberano Deus, querido e amado Pai, continuando na sua augusta presença, quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar aqui com nossos irmãos em comunhão contigo, Pai, buscando esse poder que vem do alto, que vem de ti para vencermos as lutas, as aflições, as dificuldades que passamos neste mundo. E agora, Pai, de uma maneira especial, quero colocar no seu altar os pedidos de oração do nosso grupo, o qual chamamos de varal. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, vá com providência na vida de cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que pedem por algum problema que estão enfrentando. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor sabe as intenções de cada coração. Por isso, Senhor, eu estou colocando no seu altar, pedindo que o Senhor vá com providência, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Ainda, Senhor Deus, continuando na vossa presença,
Nós te agradecemos por estarmos aqui nesse exato momento, né, na madrugada, te buscando, pedindo o teu auxílio e a presença do Espírito Santo conosco, na Amém. nossa vida. Também pedindo o teu conforto, Senhor, porque não há nada pior que o inimigo usa do que a morte que ele criou. Senhor Deus, às vezes nós passamos 10, 15, 20 anos, 30, e a morte ainda nos atormenta, no sentido de algum parente querido que nós perdemos. E ainda mais quando se trata de uma questão de a própria pessoa tirar sua própria vida. Como tem acontecido isso, Senhor? As pessoas estão sem a vossa presença, sem a sua presença. Ajuda, Senhor, a cada uma dessas pessoas para que te busque, aceite o seu auxílio. Quantas pessoas, quantos amigos, irmãos perderam seus entes queridos? Muitos estão depressivos até hoje. Muitos sofrem dessa outra doença maldita que o inimigo criou, que é a depressão, devido à perca de entes queridos. Por favor, Senhor, nos auxilia, nos conforta, nos abraça, principalmente aqueles que perderam seus parentes. Toma-os nas tuas santas mãos e ajuda-os a memorizar e a saber que um dia o Senhor vai voltar, porque o Senhor deu exemplo na cruz e venceu a morte. E um dia nós também passaremos por isso, nós também iremos vencer a morte, quando estivermos contigo nas mansões celestiais. Nos prepara, Senhor, nos dê força e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ter essa certeza, não é aquela certeza vaga, mas aquela certeza de uma comunhão plena contigo, para termos assim essa força e a certeza de um dia estarmos contigo nas mansões celestiais. Abençoa o teu povo e toda a face da terra. Nós rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Nós vamos agora estar entrando em sala simultânea. Você terá alguns minutos para, junto com alguém, também apresentar a sua petição. Depois a gente retorna aqui para a sala principal, tá bom? Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar 2 pessoas. Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal. Algumas pessoas tiveram dificuldade para acessar, né? Geralmente é problema na internet. Acontece isso às vezes. Mas vamos para a palavra dessa madrugada. Quero convidar aqui a minha irmã Cris Salles, a menina da touquinha. Você está na igreja, você vai pregar a palavra, está usando touca, como é que pode um negócio desse? Pensou, essa irmã no púlpito de touca acaba com o culto, não acaba não? Eu acho que o meu cabelo, como ele está, é que acaba. Pronto. Cris, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco. Obrigado por ter aceito esse convite. A partir desse momento, a palavra está com você, viu? Fique à vontade. Que o Espírito Santo te use, como sempre tem te usado. Amém, amém. Primeiro, bom dia, com alegria sempre, mesmo diante de situações como essa que a gente acabou de ouvir, né? São tantas coisas que acontecem ao nosso redor, com as pessoas que às vezes nos abala e tenta nos ofuscar a alegria e o propósito de Deus para conosco. Mas nessa manhã, todo mundo me conhece aqui, né? Então não preciso me apresentar, né, Mário? Mas tem pessoas que vai ouvir que não sabem quem é, né? Ah, é, né? Então, eu esqueço. Eu sou Cristiane Salles, né? Eu sou membro da igreja de Gleba H. Santa Maria, aqui em Camaçari, do distrito de Gleba A. Sou ovelha da igreja que Mário aí direciona.
Sou mãe de 3 filhos, casada com marido e 2 netinhas lindas, né? E sou assim, né? Desse jeitinho aqui. E venho nessa manhã trazer. Confesso que quando o Mário me convidou, eu fiz eu tomei aquele choque assim, né? E disse sim ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente se coloca na mão do Senhor, em tudo que Ele nos chama, eu sempre digo, eis-me aqui. E estou aqui para mais um desafio, né? E aí eu disse, Senhor, eu pregando na madrugada, meu Deus. Mas aqui estamos. E aí, não dormi, pensando na mensagem que iria trazer, se é essa, se é essa, se é essa. E diante do que a gente começou aqui falando, né, sobre a situação dos adolescentes, a situação de cada um no dia a dia, vendo ali as orações no grupo, eu resolvi trazer para a gente 5 bênçãos. 5 bênçãos de Deus. 5 versículos, 5 bênçãos que nos mostram a vida com propósito. Aí eu me pergunto, esses jovens, essas pessoas que acometem o suicídio, tirar a própria vida, tem algum propósito de vida? Será que podemos ter que eles têm propósito de vida? Entende o qual foram criados? Eu chego a pensar, a acreditar que não. Porque quando a gente tem um propósito, a gente entende o propósito de Deus, o sentido da nossa vida muda. E aí eu trouxe aqui 5 mensagens, são 5 versículos, 5 tópicos para a gente refletir no dia de hoje. Começamos com vida com propósito. Aí abrimos a Bíblia em Jeremias 29:11, para depois nós orarmos. Jeremias 29:11. Amém? Posso ler? Diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha aí. A nossa vida, Deus nos criou com um propósito eterno, planejado por Ele, desde lá o princípio. E através do seu Espírito nós somos guiados dia a dia a cumprir essa realidade na nossa vida, com alegria e fidelidade para esse propósito. Mas para alcançarmos esse propósito, para caminharmos rumo a esse propósito de Deus para que ele seja concluído, muitas vezes nós ficamos assim, Senhor, não entendo como, o que fazer. Mas ele diz que é necessário ter uma confiança inabalável, não em nós, porque nós não podemos, não somos praticamente nada, não somos nada sem Deus. Ele diz que nós é necessário que sejamos confiantes em Deus e nos mantenhamos tranquilos. Por quê? Porque Ele sabe por que Ele nos criou, para que nos criou, e se nós permitirmos o agir de Deus em nossa vida, nós conseguiremos o quê? Alcançar a segurança para executar essa vida. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós e tem nos livrado a cada passo. A cada passo Ele tem nos sustentado, nos guiado e nos direcionado a fugir de todo tipo de mal. Toda a tentativa, toda a armadilha de Satanás e as coisas que o mundo oferece, que vem nos afastar de Deus e do seu propósito. Ele diz lá em Provérbios 3:26, que o Senhor será a sua segurança e impedirá que sejamos tomados por todo o pensamento negativo, por todo o sentimento ruim, por todas as armadilhas, ele nos livrará, porque seremos guiados por Deus. E não teremos aflições, quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque assim como ele venceu, ele teve aflições. Se estivermos com ele, também seremos vencedores com Cristo Jesus. E ouvindo essas palavras, acredito eu que muitas pessoas aí fora não têm conhecimento dessa profunda palavra, dessa promessa de Deus. E é para isso que Ele nos chamou. Esse é o nosso propósito.
Mas muito de nós mesmos não estamos em paz suficiente devido às nossas próprias condições, nossos próprios sentimentos, nossas próprias lutas, fardos e tribulações. Mas ele diz assim, ó, eu declaro que eu criei vocês com perfeição e cuidado. Só aceita, sou amada plenamente, sem necessidade de validação humana. Às vezes a gente se pergunta, não sou capaz, devo, não devo, por que eu vivo isso? A gente tem colocado pessoas acima de nossas possibilidades, de nossas capacidades. Estamos, às vezes, necessitando de que pessoas validem o nosso potencial. Pessoas têm ditado o nosso valor. A internet tem ditado, muitas pessoas têm se corrompido, muitas pessoas têm se perdido, porque têm se deixado levar pela validação que é dada hoje pelas redes sociais. Você tem que fazer parte de um contexto para não se sentir rejeitado, onde, na verdade, a gente sabe que o mundo anda na contramão do propósito de Deus. E é necessário que nós, como seus seguidores, estejamos atentos para essas pessoas, buscando, mostrando a ela o qual propósito Deus a criou. Deus não nos criou apenas para vir nesse mundo, viver o eu quero, eu posso, a tal chamada vida louca, né? O dono da minha vida sou eu faço o que eu quero, o mundo está assim, eu tenho que ser assim, eu nasci assim, morri assim. Não, Deus nos criou com sentido, com propósito. Mas para que a gente entenda esse propósito, é necessário a gente alcançar a paz interior. E ele diz lá em Filipenses 4:7, diz assim, que paz é essa? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha aí onde está a nossa paz. Onde está a nossa maneira de viver, de pensar e de interagir no mundo, o qual ele nos colocou para crescer, mas crescer não dessa fama, porque ele diz que como um cristão, como ser humano, nós devemos pensar como? No que é bom, puro, santo e agradável. A quem? Às pessoas deste mundo? Ao irmão, namorado, vizinho, coleguinha, o professor? Não. Fomos criados com um propósito único de sermos testemunhas de Jesus, Filho de Deus, para que através dele possamos proclamar o amor de Jesus e a volta dele, e sermos testemunha dele. Só assim nós entenderemos então qual o sentido da nossa vida. Muitas pessoas chegam para mim e falam, depois de um bom tempo, né, ter passado por várias situações, vida financeira, casamento terminado, casamento em conflito, filhos tal, aquelas coisas todas que nós temos orado, são filhos usando drogas, pessoas drogadas, alcoólatras, pessoas que são diariamente assaltadas, a violência está demais, tem deixado pessoas muito desesperadas. As pessoas estão perdendo o sentido da vida. A vida hoje em dia praticamente está sem valor nenhum. As pessoas não estão valorizando a vida. Quando elas não estão se amando, primeiramente, elas não estão se amando. Estão acabando com o seu corpo, acabando com sua mente, acabando até mesmo com o seu vínculo de sociedade. Tem afastado a própria família de si mesmo e tem se isolado, porque muitos têm conhecimento de que aquilo que estão vivendo não é bom, mas mesmo assim não mudam, não fazem questão de mudar. Alguns até tentam, mas não conseguem. Por quê? Porque estão baseados em pessoas. Deus é a nossa direção. O Espírito Santo de Deus, ele é que nos guia, ele é que nos faz entender, ver, enxergar o nosso caminho. E ele, através dele, se nos permitirmos o agir dele, ele vai nos direcionar e vai nos mostrar o verdadeiro entendimento, o qual o Senhor falou aqui. E aí sim teremos sentido da vida, quando ele diz assim, a nossa vida tem um significado que possui profundamente o amor eterno de Deus. Somos motivados pelo desejo de cumprir a vida de Deus e completar a missão que ele nos confiou. Mas quando isso acontece? Quando nós damos a oportunidade do Espírito Santo agir em nossa vida.
quando nós damos atenção ao Espírito Santo, permitimos isso, ele age profundamente. Só ele pode nos direcionar ao sentido real da nossa vida quando talvez nos sentimos perdidos. Muitas coisas acontecem e a gente fica sem entender, meu Deus, mas como isso aconteceu? Como isso está acontecendo? Não, não é como está acontecendo, como está acontecendo. É porque está acontecendo. Porque estamos afastados de Deus. Estamos sem a presença de Deus. Muitas das vezes nós até falamos em nome de Deus. Muitas vezes falamos do amor de Jesus, da volta de Jesus. Andamos, não bebemos, não fumamos e tal, mas o nosso coração está longe de Deus. E mais ainda, a nossa vontade de querer entender o que Deus quer para cada um de nós. Isso tem nos levado a várias situações, no qual nos torna uma vida sem sentido. Mas ele diz aqui em Atos 20, 24, todavia, devemos não nos importar. Não me importo nem considero a minha vida de valor para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Olha aí, qual foi o ministério que Jesus nos confiou? Jesus nos deu a vida, tem nos mantido, né, com a sua manutenção. A nossa vida pode estar difícil, mas não é pior, porque Deus, em todos os momentos, Ele está conosco. Seja um momento bom ou seja um momento de tribulação, até no momento de luto, Deus, Ele continua conosco. E Ele continua conosco com a mesma intenção. Ele nos criou para ser perfeitos, para nos ter uma vida com sentido. Mas que sentido é esse? Não esse sentido que o mundo tem nos oferecido. Não o sentido de acordar, comer, beber, dormir, trabalhar, sair, fazer tudo que o mundo tem feito. Mas com o sentido de crescer espiritualmente, crescer como pessoas boas, crescer. Nós que somos cristãos, fomos chamados, somos hoje servos do Senhor. Temos um propósito, um único sentido na vida, não o nosso. Se nós estamos colocando os nossos planos acima dos planos de Deus, temos que refletir, porque Ele nos fez com um propósito eterno. Ele nos deu sentido para que possamos dar esse sentido para outras pessoas que não têm. Pessoas estão aí no mundo sobrecarregadas, pessoas estão decepcionadas, pessoas estão iludidas, pessoas estão enfermas, simplesmente precisando de que nós, que fomos comissionados a fazer parte da obra de Deus, levarmos às pessoas palavras de vida, de salvação. O futuro, como ele disse aqui, fomos criados com amor eterno, desde o princípio. Antes de nascermos do ventre da nossa mãe, Deus já sabia de tudo. Ele já sabia quem somos e já tinha um plano maravilhoso para cada um de nós. Nós é que muitas das vezes não fazemos o esforço necessário para sermos contemplados com a bênção que Deus quer dar para cada um de nós. E ele diz assim, vida com sentido, sim. Mas em Provérbios 31, 25, ele diz, reviste-vos de força e dignidade e sorri diante do futuro. Passamos por lutas? Sim. Passamos por tribulações? Sim. Muitos aqui estão enlutados? Sim. Desanimados? Sim. Mas em tudo, nós temos a quem? Jesus. Ele nos afirma que no mundo seria assim. Ele não disse que seria fácil. Mas ele disse, se estiver comigo, serás vencedor. Tá difícil? Tá. Mas eu tô contigo. Todo o tempo, em todo momento. Ele diz assim, Deus me reveste de graça e de força. Posso enfrentar os desafios da vida com coragem, suavidade e confiança, pois eu sou sustentada pelo seu amor e seu cuidado. A questão é que muitas das vezes a gente acha que se a vida está muito boa, Deus está conosco. Se a gente passa por lutas e provações, desafios, Deus não está conosco. Não, irmãos. Deus é conosco sempre. E muitas das lutas, muitas das tentações, somos nós mesmos que buscamos. Com o quê?
ou talvez por nossas escolhas erradas. A primeira delas é deixar Jesus de fora, é não buscar a Deus nas nossas decisões, nas nossas escolhas, não parar um segundo sequer para refletir para que fui criada mesmo. A gente anda muito com o nome na boca, Deus, porque Deus, sou filha de Deus, Deus me ajude, Deus isso, buscando as mãos, né? O auxílio. Mas, na verdade, na hora de parar para ouvir, ter uma conversa com Deus sincera e dizer, Senhor, o que queres de mim? A gente recua. Sabe por quê? Porque a gente tem abraçado a validação do mundo, a validação de homem. Para ser bem visto hoje, você tem que ser mundano. A gente está vendo aí que as coisas normais mudaram o rumo, né? Hoje, quando a gente vai falar das coisas, né, dos bons costumes, né, falar de uma educação, da forma de educar, somos considerados arcaico, né, velha, ultrapassada. Não, bons princípios nunca é ultrapassado. Ele é sempre bem-vindo a todo tempo. Por quê? Porque é ele que nos dá profundidade. É ele que nos torna diante de Deus amados e valorizados por Deus. Por quê? Em tudo que pensamos é o quê? Puro, santo, belo e agradável, segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo, renovadas nossas mentes e renovadas as nossas atitudes. Passamos então a ter uma vida de compromisso com Deus, buscando de Deus o verdadeiro sentido que Ele quer que a gente tenha nessa vida. Aí então ele diz aqui no Isaías 43, 4, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu a amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. As pessoas estão confundindo essa passagem. Quando fala que está dando nações em troca de sua vida, é que o mundo está se perdendo. As pessoas estão querendo muito, 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 mas o mais importante tem ficado de lado. Vivemos uma realidade cristã onde as pessoas têm buscado muita prosperidade, muitos holofotes, muitos status. E, na verdade, o que tem que ser buscado, o que tem que ser testemunhado, tem sido ficado de largo, tem sido esquecido. E temos questionado a Deus. Estamos vendo pessoas cristãs tirando a própria vida. É a ausência de Deus? Não. Deus nunca se ausenta. É a nossa ausência de buscar a Deus e a sua vontade para a nossa vida que nos leva a ter uma vida sem sentido, a ponto de fazermos muita besteira em nossa vida. Mas ele diz que somos preciosos e seremos honrados à vista dele se assim nós fizermos, buscar a Deus e a sua vontade para a nossa vida com amor, obediência e continuidade. Porque uma vez busquei a Deus, uma vez eu fui obediente, estou salvo? Não. Tem que ter uma vida de continuidade, de oração e ação mediante o agir do Espírito Santo. Devemos permitir que o Espírito Santo nos mova em tudo, a cada momento. A nossa mente ela tem que ser restaurada pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui, há 5 anos, né, Mário? Começou com um convite, olha só, um convite de um amigo, muito querido, um amigo irmão, 40 dias. E aqui estamos, 5 anos. Por quê? Porque nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida e a nossa vida, a partir deste dia, passou a ter um sentido. Se já buscávamos a Deus nas madrugadas, como eu às 4 da manhã, eu começava a minha vida pessoal, devocional com Deus. Quando eu tive o convite, eu disse, eita, vou ter que acordar um pouquinho mais. A melhor hora da cama, o melhor sono. Para quem tem insônia, às vezes a hora que vai dormir é a hora que tem que estar de pé falando com Deus. Mas a melhor escolha que eu tive na minha vida, quando eu não faço isso, quando eu não acordo às madrugadas para falar com Deus, a minha vida é sem sentido. Por quê? Porque eu deixei Deus de lado e não busquei a direção para o meu dia em todas as áreas da vida. Quando a gente abre um espaço, deixando Deus de lado,
o inimigo ele entra e ele faz uma bagunça. Precisamos estar a posto, militante, como Robson falou, ser cristãos, uma igreja militante, não só para nós mesmos, mas devemos estar como observadores, auxiliando, fortalecendo, buscando os nossos irmãos e atentos. Tem muitos igual a esses em nosso redor. Mas muitas vezes o nosso dia a dia, a nossa agenda está muito cheia, a gente passa desapercebido. A gente tem passado por muitas situações e não tem dado tempo da gente ver e levar para as pessoas a esperança de forma prática. Porque pregado nós temos, enviado, usamos a internet para enviar a palavra, sim, mas eles precisam de mais atenção, precisam sentir o agir de Deus em nossa vida. E ele diz que, sendo assim, homens e mulheres que entenderam o propósito de Deus, que continua buscando incansavelmente, em amor e obediência, não de vez em quando, não por um tempo, mas diariamente, continuamente. Ele diz que ele colocará homens e mulheres em nossas mãos, para que através do Espírito Santo possa nos usar, para também transformar vidas sem sentidos em vidas com propósitos, segundo a vontade de Deus. Assim como nós entendemos o propósito dele para com a nossa vida, que nós a cada dia, a cada manhã, com os meios que o Senhor tem nos proporcionado, possamos usar de sabedoria para estar mostrando ao mundo, principalmente aos jovens, o amor de Jesus, que é puro e leal e faz bem para o nosso coração. Só nele alcançamos uma esperança viva, um futuro e um propósito para nossas vidas. E ele diz assim, em Deuteronômio 28:6, vocês, assim fazendo, serão abençoados em tudo o que fizerem. Uma vida de um homem ou uma mulher abençoada por Deus em tudo o que faz é colocar as mãos e veremos a bênção do Senhor, a presença dele não só em nossa vida, mas na vida daqueles que não amam e não conhecem a Jesus. Sejamos vasos de bênção para aqueles que precisam conhecer a Jesus, para ter uma vida com propósito e sentido. Amém? Preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és meu refúgio.
Preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou, me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus. Amém, 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 amém. Cris, muito obrigado por ter nos trazido a reflexão dessa madrugada. Nós sabemos que a depressão é uma das doenças emocionais mais difíceis de ser tratada. E isso tem sido uma constante. Nós ouvimos quase todos os dias pessoas com depressões, com depressão, tirando a própria vida. Como é difícil isso. Quem já passou por isso sabe a dor, como é duro lidar com alguém com depressão. Mas louvado seja Deus, porque Deus é um Deus presente, né, Cris, como você falou. Deus é um Deus presente. E Ele seja presente na minha, na sua vida hoje, ao longo deste dia, porque amanhã a gente não sabe. Hoje é o momento de Deus ser mais presente na minha e na sua vida. E aqui nós chegamos ao final da jornada de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Cris pelo recado. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que nos ama cuidará de cada um de nós. Amém. Cris, suas considerações finais e a sua oração, amiga. O Senhor nos convida a viver um descanso, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, todos que estão cansados e sobrecarregados, e Ele vos dará descanso. Tudo que Deus quer é que você faça o Ei, Deus, e deixe Ele te guiar. Só Ele pode carregar os nossos fardos e tornar leve como um isopor. Mas ninguém. A nossa validação, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, ajuda-nos a caminhar. Fortalece os teus filhos na face da terra, Senhor. Que o teu Espírito Santo encontre espaço, lugar para habitar e permanecer, para que possamos fugir das tentações deste mundo mau, viver uma vida com sentido, para alcançar o propósito ao qual o Senhor nos criou. Capacita teus filhos, capacita os médicos que o Senhor tem colocado para cuidar dessas pessoas que estão necessitando de cuidado psicológico, Deus, emocional. Coloca, Senhor, em nós as palavras de vida, verdade e salvação. Onde o Senhor nos colocar,
que haja vida eterna em este lugar. Abençoa o nosso dia, conforta os enlutados, dá paz aos que estão cansados e enfermos e os sobrecarregados. Que a tua paz nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. E aqui nós chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Fiquem todos na paz e na graça desse Deus maravilhoso. Nós nos encontraremos na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.